Setor turístico catarinense se prepara para a temporada de verão em meio à pandemia de coronavírus. Tribunal de Justiça suspende a volta das aulas presenciais em regiões de risco grave e gravíssimo no estado. Eleições 2020. Conheça mais 2 candidatos a prefeito de Florianópolis, Elson Pereira, do PSOL, e Gabriela Santete, do PSTU. Empresários catarinenses comemoram derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. E veja ainda, no esporte, Brusque empata com o Boa Esporte pela Série C do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Com o fim do ano cada vez mais próximo, fica a expectativa em relação ao turismo no verão em Santa Catarina. O setor se prepara para receber os visitantes e criou um selo de segurança que ajuda a identificar estabelecimentos que descumprirem as regras sanitárias contra a Covid-19. Veja na reportagem. Santa Catarina costuma ser um estado muito procurado pelos turistas durante a temporada de verão. No começo de 2020, os números foram expressivos para o setor. Em relação à ocupação dos hotéis, Florianópolis teve a melhor taxa de ocupação durante o carnaval dos últimos 7 anos. E na época do Réveillon, entre o final de 2019 e o começo de 2020, a capital catarinense teve a melhor taxa de ocupação da última década, chegando a mais de 96% dos leitos ocupados. E com a próxima temporada de verão chegando, o setor de turismo vai ter que se preparar. E mais do que isso, ele vai ter que se readaptar. A pandemia de coronavírus preocupa os responsáveis pelo setor, mas mesmo assim, a expectativa com a vinda de turistas para Santa Catarina é positiva. Depende, claro, muito do estado em que vai ficar essa pandemia. Mas nós estamos otimistas, acreditamos que as pessoas precisam sair um pouco das suas residências e isso nos favorece. No Aeroporto Internacional de Florianópolis, as adaptações já estão sendo feitas e esperando uma grande movimentação para o verão. Considerando o período de dezembro de 2020 até março de 2021, o aeroporto vai adicionar 539 voos extras. A expectativa com a presença dos argentinos em Santa Catarina, dessa vez, é baixa, mas o destaque fica para os chilenos. A empresa Sky Airline deve garantir voos frequentes entre Santiago, capital chilena, e Florianópolis entre 3 de dezembro e 7 de março. Temos uma perspectiva favorável para essa alta temporada. Esperamos uma recuperação de 60% dos voos em novembro e dezembro comparado ao mesmo período de 2019. Nós já recuperamos todas as rotas que voávamos antes da pandemia, só as frequências elas estão ainda um pouco menores. O terminal Rita Maria também já começou as preparações em relação aos cuidados com a transmissão da Covid-19. Se for necessário, o terminal vai colocar mais ônibus à disposição para conseguir atender melhor os clientes. Sabemos que essa clientela ela pode ser limitada ou não, depende do momento em que nós estivermos vivendo. Pensamos bem que todas as pessoas precisam realmente ter essa ciência e consciência de que o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a aferição de temperatura se tornou uma necessidade. A Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina, a Santur, lançou o programa Viaje Mais SC, incentivando viagens domésticas. Os empreendimentos credenciados ao Viaje Mais SC se comprometem a seguir as boas práticas e normas de higiene de prevenção à Covid-19, com base nos protocolos de saúde oficiais, e serão identificados com o selo do Viaje Mais SC. Essa é uma ótima maneira de fazer com que os turistas aproveitem com tranquilidade e alegria as belezas catarinenses e ainda com a garantia de que os estabelecimentos estão seguindo as orientações sanitárias. A Vigilância Sanitária de Florianópolis vai abrir um processo administrativo para avaliar se os protocolos contra o contágio da Covid-19 foram seguidos na formatura dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. A cerimônia ocorreu na sexta-feira, dia 6 de novembro, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Antes e depois do evento, Bolsonaro cumprimentou apoiadores, o que gerou aglomeração dentro e fora do local. A governadora interina Daniela Rainer também participou do encontro. Os dois ficaram sem máscara no palco, o que é proibido segundo o decreto municipal. E a Justiça suspendeu hoje a liminar que autorizava o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares de todo o estado. A decisão foi do Tribunal de Justiça em ação movida pelo Sindicato dos Professores de Santa Catarina. O desembargador Carlos Adilson Silva derrubou a liminar na noite desta segunda-feira. Segundo o magistrado, ainda há risco em permitir o retorno de aulas em regiões de risco grave e gravíssimo na matriz de risco potencial para a Covid-19.
Além disso, o desembargador considerou que o calendário letivo já está comprometido e que o retorno das aulas presenciais pode apenas causar pânico social e aumentar o número de contaminações. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado havia obtido uma liminar que autorizava a volta das aulas presenciais em todas as regiões e agora avalia quais vão ser os próximos passos. Na Universidade Federal de Santa Catarina, as aulas presenciais vão seguir suspensas até o dia 22 de maio de 2021. A determinação veio em uma portaria divulgada hoje. A suspensão vale para todas as atividades acadêmicas presenciais, além do expediente nas áreas técnica e administrativa da unidade. As aulas seguem à distância via internet no semestre letivo iniciado no mês de agosto. As aulas presenciais estão suspensas na UFSC desde o começo da pandemia no mês de março. O Ministério da Saúde prorrogou a habilitação de 34 leitos de UTI adulto destinados a pacientes com a Covid-19. 3 portarias com a prorrogação foram assinadas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os hospitais beneficiados são o Florianópolis, com 20 leitos, e o Caridade, com 5, os 2 na capital do estado, além do Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, com 9 leitos. Moradores de Joinville, no norte do estado, já podem contar com serviços de saúde da família, atendimento médico e odontológico, enfermagem, vacinação e outros serviços na unidade básica do bairro João Costa. A unidade, que fica no bairro João Costa, é considerada estratégica como apoio ao pronto atendimento sul da cidade. Pelo menos 16 mil moradores vão ser beneficiados com os serviços disponíveis. No momento, o foco dos trabalhos é atenção a casos suspeitos de Covid-19. O horário de atendimento vai das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. A previsão de extensão do horário de atendimento para até às 10 horas da noite, a partir de janeiro do ano que vem. E nas últimas 24 horas, 12 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 no estado. Com isso, o total de mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia chegou a 3.243, com 1,16% de taxa de letalidade. O total de casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina é de 280.541, com 263.061 pacientes recuperados e 14.237 casos em acompanhamento. Esse número subiu bastante. A ocupação de leitos de UTI é de 70,3%, também mais alta em relação a ontem. A seguir, eleições 2020, conheça mais 2 candidatos a prefeito de Florianópolis. Nós já voltamos. Fique com a gente.